Todo lugar que algum misericordioso constrói se torna uma casa de misericórdia. Aonde Deus habita? Nas casas de misericórdias. Aonde há perdão, aonde há misericórdia, aonde há compaixão, sempre haverá cura e o nome dele será levantado. Sempre construa, aonde você se envolver, casas de misericórdias, e Deus não deixará faltar semente nas suas mãos, e você se tornará um homem e uma mulher de futuro. A quem Deus dá semente, você não come a semente. Se Deus dá oportunidade para você, Deus está dizendo: eu te espero na próxima década. Quem foi escolhido já era. Como assim? Se Deus te escolheu, você não pode mais ter plano B. Você só vai ter autoridade e habilitação sobre o lugar que você renuncia. Os lugares que você não consegue renunciar, esses lugares dominam você. Você não governa sobre eles. 2025, se você quer reinar em vida, vai ter que aprender a renunciar. Se você ainda está tendo uma opção para construir um plano alternativo, pode ser que você ainda não decidiu por Deus, mesmo Deus já tendo decidido por você. E existem coisas que parece que não consegue se ordenar, porque parece que você quer fazer do seu jeito. O jeito de Deus é melhor. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Você não perde o que Deus não te deu. E às vezes você está derramando lágrimas fora de tempo. Você está chorando por coisas que você diz que é prejuízo. E na verdade Deus está tirando o que Ele não te deu. Se Ele não te deu, não pode mais causar dor. Tem que gerar consciência de propósito. Eu abençoo você. Que você possa decidir para ter uma consciência, para inaugurar dias de cumprimento. Deus não vai desistir de você. Deus não desistirá da sua família. E ainda há uma vida dentro da semente que Deus te deu. Há uma vida aí dentro de você. Essa vida, ela vai chegar ao seu potencial máximo. Nós abençoamos você. Essa casa, nós não seremos castradores de sonhos. Nós não seremos sabotadores de identidade aqui. Nós queremos cooperar para que você chegue à plenitude da sua maturidade no Senhor. A salvação não é meritocracia, é graça. É o dom gratuito de Deus por meio do seu Filho Jesus. Quando é que você vai crescer espiritualmente? Quando você começar a entender que você é um agente de reconciliação na terra que representa o reino de Deus. Um agente de reconciliação, ele não apresenta as suas razões, ele abre mão delas. Shalom, expansão da fé. É um prazer imenso nós podermos estar juntos aqui, poder estar juntos em família, poder nesse momento de comunhão, de alegria que o Pai preparou para nós, estarmos com vocês dentro da sua casa, para podermos celebrar ao nome do Senhor, para podermos nos regozijar daquilo que Ele tem feito. O que poderíamos fazer para entregar ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem nos dado, que Ele tem nos feito? Por isso nós estamos aqui. Eu gostaria de compartilhar e ler com você o Salmo 96. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E é isso que queremos fazer aqui nesse momento, entrar nos átrios do Senhor e apresentar a Ele um sacrifício de louvor, apresentar a Ele um sacrifício que somos nós, apresentar o nosso cântico, a nossa devoção. Então, se você pode agora, diga a Ele: Senhor, nós estamos aqui nesse momento porque nós te amamos, porque além de tudo que um dia podemos dizer, nós queremos estar contigo, nós queremos estar nos seus átrios,
Nós queremos partilhar das revelações que o Senhor tem dado a essa casa, aos nossos pastores. Nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos e bendizemos o seu nome, em nome de Yeshua. Todos juntos, peça, dai-me de beber. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, cantice maravilhoso, Admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. quem é e quem é como tu, Jesus, não há ninguém além, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. maravilhoso, admirável, tão sublime, Glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. muito melhor que a vida. Melhor que a vida é teu amor, Senhor. Como esperamos, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Vamos cantar isso com mais intensidade, como esperamos. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Vamos cantar isso mais forte, pode ser melhor se você anseia. Como espero o dia Em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a
vida, Ele é admirável. Que nesta noite, uma noite tão especial, onde você e a tua família, a tua casa, se reúnem para louvar o nome daquele que é grande, daquele que é poderoso. Shabbat Shalom para você, noite de paz, noite de alegria, um dia maravilhoso na presença do grande e do poderoso. Nós estamos aqui, viemos nesta noite para adorar. Que seja uma noite que na tua casa a presença do grande e do poderoso, do sublime, possa afetar a tua casa, a tua família. Que nesta noite a presença de Yeshua, a presença de Jesus possa invadir o teu lar, invadir o teu coração. Levante as tuas mãos onde você está agora, reunidos em família, numa noite tão especial, para adorar o nome do Messias, o grande Senhor Jesus. Nós declaramos nesta noite a tua presença invadindo casas, invadindo famílias, invadindo filhos, filhas, Pai. Talvez nesta noite algum coração está aflito, talvez alguém nesta noite está se sentindo sozinho, mas todo aquele que clama pelo teu nome, pelo teu sangue, nunca estará só. Nós declaramos, Pai, que o teu Filho Jesus, que o Senhor nos deu por amor a nós, possa estar nesta noite te invadindo, te cobrindo, te aquecendo, porque Ele é o Messias, Ele é poderoso. Comece a declarar palavras de amor a Ele. Diga para Ele: você é poderoso, eu te amo. Quando eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, eu nunca estarei só. Talvez essa noite você diz: onde está minha família? Onde está? Ele está aí com você. Receba a presença de Yeshua na tua casa. Essa noite nós celebramos a Ele, celebramos o Messias. Que a presença dEle toque o teu coração, toque a tua casa, toque a tua vida. Reconheça Ele, Jesus, o Filho de Deus, como o teu Senhor, o Salvador. Declare Yeshua. O Cordeiro. Yeshua. Ele é e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. Milhares e milhares. É a Ele quem tu amas. Amado é o mais belo entre milhares. Milhares, nós adoramos a Ele. Yeshua é o nome dEle, o Messias, o amado mais belo. Nós celebramos hoje, ei, o grande. Nós celebramos todos os dias da nossa vida. Se é uma noite especial,
reúne a tua família e declare o nome dEle. Que nós estamos fazendo aqui. E você em casa, abra comigo as escrituras lá em Isaías, no capítulo 9, no verso 6. Vamos ler juntos aí, juntinhos. Hoje é uma noite especial. Seja bem-vindo com a tua família. Nós viemos aqui celebrar, porque diz Isaías 9:6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, o nome dele é maravilhoso, conselheiro. E eu quero dizer para você, conselheiro, porque ele é a fonte, ele tem que ser a fonte dos teus dias. Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Ele é a fonte suprema, porque Ele dá e nos dá sabedoria, Ele nos dá orientação divina, e essa orientação é que nos aconselha, porque dizemos aqui no texto que Ele é conselheiro. É Ele que vai te aconselhar, é Ele que vai te guiar, e de uma forma perfeita. E diz o texto: Deus forte, Ele possui poder, Ele tem autoridade para governar, para proteger e cumprir a salvação. E diz também que Ele é Pai da eternidade. Olha bem, Pai da eternidade. Esse título não está se referindo a Deus Pai, mas significa que o Messias é o eterno. O Messias, Ele é doador de vida, da vida eterna, para mim, para você, para o seu povo, a todo aquele que nele crê. E o que Ele faz conosco? O Pai da eternidade, Ele nos garante um futuro eterno. Seu governo e seu cuidado são permanentes, e Ele vai abranger o tempo, Ele vai abranger a eternidade. E diz ainda no texto que Ele é príncipe da paz. Ele é o único que estabelece paz. Ele é o único que estabelece shalom. Shalom não é ausência de dificuldades, não é ausência de guerra, talvez se sentir só, mas shalom, Ele vai trazer reconciliação entre o Pai, entre Deus e a humanidade, e a paz final ao seu reino, que não terá fim. Ele é o príncipe da paz, não terá fim, porque no próximo verso, no verso 7, menciona que para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Receba nesta noite a presença do Messias. Receba. Ele veio para nos trazer paz. Ele veio. Diante da majestade de Yeshua, que venha. e ruja o leão,
diante da majestade de Yeshua. Celebre esta noite a Ele, que ruja o leão aonde você estiver agora. Que ruja o leão, E que a terra estremeça diante de quem? diante da majestade De Yeshua. É a Ele que celebramos. ruja o leão, E que a terra que a terra estremeça diante diante da majestade de Yeshua. Ele é o descendente de Davi. Ele é grande. Ele é notável. Ele é celebre. Oh, oh, oh. Celebramos a Ele nesta noite. Yeshua, seja adorado. Nós viemos para te adorar. Nós viemos bendizer e levar e expansionar o teu nome, Jesus, a todo aquele que hoje, nesta noite especial, esteja assistindo, reunidos em família, para louvar, para dizer Baruch Hashem, para louvar o nome, para louvar a Ele que morreu por nós. Celebramos a vinda de Yeshua, o grande, o Messias, o descendente de Davi. O descendente de Davi, O homem, o homem mais notável. Ele ama Ele ama a justiça e odeia odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama, Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. odeia a iniquidade. Que a tua casa receba esta atmosfera, que os céus se abrem e que haja cura nesta noite, na tua mesa haja reconciliação, que Yeshua seja convidado para estar aí celebrando a esse dia. A quem você vai celebrar? A quem você vai adorar? Nós adoramos o Messias de Jerusalém. De Jerusalém, nós somos sua noiva. Somos E somos a noiva apaixonada, te esperando. te esperando Pra quê? para dançar, exaltando, vem saltando sobre os montes. É pra Ele, é pra Ele. De Jerusalém, nós Eu sou, esta casa é. outra noiva apaixonada, Então dance na presença. te esperando Pra quê? para dançar. Dia de festa. Yeshua. Yeshua, seja bem-vindo. Yeshua. Não faz sentido
Essa noite só pode ser especial se você o convidar para fazer parte da tua mesa, da tua casa, da tua família. Então, por um instante, feche teus olhos, põe a mão no teu coração, não sei se ajoelha, chora, mas diga: seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo na minha família, não somente hoje, mas todos os dias. Eu declaro, eu reconheço que sem ti, esta casa, esta família, o meu casamento, os meus filhos, nada disso poderia estar de pé se o convidado para celebrar uma festa não se fizer presente, não estar presente. Convide ele, eu convido a ti, eu convido, e eu quero nesta noite reconhecer quem tu és. Talvez você nunca fez essa oração, dizendo para ele: vem, toma o teu lugar. O teu lugar é estar aqui, em todos os lugares da minha casa, da minha família, dos meus dias. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que nós lemos que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Diz que o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Ele é conselheiro dos teus dias. Busque a ele, clame a ele todos os dias da sua vida, e você vai se tornar um homem e uma mulher de relacionamento com o Filho de Deus, Yeshua, a quem celebramos a esta noite. Seja bem-vindo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, obrigado. Te adoramos. Que ruja o leão nesta casa, que ruja o leão nos teus dias, na tua vida. Há esperança para você. Ele pode te visitar. Que a terra estremeça, Ruja nesta noite. a majestade de Yeshua. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Yeshua. Oh! Ruja o leão nesta dor. Ruja o leão na necessidade, na alegria e na bonança. Ruja o leão todos os dias. Permanece firme. Ele está com você. Não te vai deixar para trás. Celebre o nome dele. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Celebramos. Maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Fica firme aí, queridos. É uma noite especial. Uma noite especial porque nós celebramos todos os dias. Então a gente vem bonito para celebrar. Que essa festa seja uma festa com entendimento, uma celebração para você. Essa data de comemoração seja a presença de Jesus invadindo a tua casa, trazendo a você sabedoria, talvez sem entendimento. E se Ele se faz presente, está tudo bem. Mas nesta noite, ainda que firme com vocês, eu quero falar sobre generosidade nesta noite. Eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12. Porque é uma mensagem propícia para esse dia, para essa noite. Então, todos aí em casa, pega aí a sua Bíblia. E esse texto tem um subtítulo como a visita dos magos. Diz que tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém.
e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Verso 13. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, participaram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Guiavam, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os teus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, eles regressaram por outro caminho à sua terra. Que eu quero deixar aqui nesta noite a todos vocês que nos assistem, que nos ouvem, que eles tiveram uma revelação. Talvez esta noite lhe falta revelação. Leia esse texto cuidadosamente com a tua família, porque eu creio que você é um filho, você é uma filha, porque somente os filhos são guiados pelo Espírito Santo. E que interessante, ali no verso 10 e 11, diz que antes de dar presente, diz que os magos adoraram, antes de chegar e entregar, levantaram o altar de adoração ao menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Tem que haver júbilo aí na tua casa, a alegria do Senhor, a alegria de Jesus possa invadir a tua casa. Diz que entrou na casa e viram o menino, e ele com a sua mãe, eles se prostram, adoram. Depois que adoram, eles abrem os seus tesouros, eles honram, porque quem só oferta, porque muitas das vezes a gente fala: eu vou dar uma oferta hoje, porque hoje uma noite estamos reunidos em família, mas esse cumprimento são todos os dias da nossa vida, queridos, porque quem só oferta, ele não adora. Estes adoraram, mas quem adora, esse sim se oferta. Quem adora, esse sim se doa. E para encerrarmos, eu quero deixar aqui vocês uma reflexão, porque nós temos 3 aspectos de oferta aqui. Ouro, não foi qualquer coisa que levaram. Não foi qualquer coisa. Ouro, ao rei, a uma profecia, ao Messias. Eles levaram ouro à divindade, simbolizando o que? Ouro, a realeza.
nasceu o Rei Jesus. Incenso, sacerdócio, oração, intercessão. E por último eles levam mirra. Mirra é um dos elementos um óleo que ungia os profetas. Era algo profético, era algo ligado a algo profético, a uma profecia que estava se cumprindo. Rei, profeta e sacerdócio. Queridos, eu entendo, a minha casa entende assim, como as escrituras diz, que o que você e eu semeamos é o que nós vamos colher. Aqui eles entregaram ouro, incenso e mirra. Toda a oferta tinha um propósito, tinha um caminho. Porque, como diz as escrituras, lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 41 e 42, porque se nós semeamos algo profético, nós vamos receber algo profético. Porque esse texto diz: quem recebe um profeta, estava nascendo no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Verso 42 diz: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Que nesta noite possamos entregar, semear algo profético em família. Porque você e eu, esta casa que aí está simbolizando, você adorando com as suas ofertas, eu acredito que algo dentro de você e da tua família será transformado nesta noite. Senhor Jesus, nós queremos nesta noite honrar com a nossa melhor oferta, uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, mas uma semente profética. Eu não sei o que você tem buscado para colher, mas a palavra do Senhor, ela é sábia, ela nos divide, é um divisor de águas, trazendo-nos entendimento. E que nesta noite está aparecendo aí para você em casa um QR Code, você aponte a câmera do seu celular, está aparecendo os dados do Pix. Nós não vamos encerrar este ano deixando coisas para trás. Esta mesa está posta, esta mesa está farta. A alegria, presentes talvez, tem um ambiente transformador, mas Jesus tem que estar aí. Você vai adorar ao Rei com as suas melhor oferta, com a sua melhor semente. Senhor, eu agradeço nesta noite pela semente dos meus irmãos, desta casa, desta família. Que essa semente, Pai, eles possam colher a 100 por um. Que não falte a eles coisa grande ou pequena, mas que essa semente possa frutificar. Que através dessas ofertas que eles vão lançar nesta noite, como gratidão a tudo, o Senhor possa trazer a abundância, para que eles possam viver algo profético na vida deles. O ano ainda não acabou. Talvez o que você espera pode acontecer nesses dias. E como uma casa profética, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que seja feita a vontade dEle sobre você e sobre a sua casa. Alguns minutinhos enquanto louvamos aqui, você vai preparando a sua oferta em gratidão, em família, louvando e adorando ao nome do Messias. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu
Shalom, gente, boa noite nessa quase noite de Natal. Para mim, todas as vezes que a gente chega perto dessas datas, eu sempre lembro de um texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e Efésios capítulo 1, versículo 10. Eu quero ler com você. Gálatas capítulo 4 diz assim: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Põe pra gente Efésios capítulo 1, versículo 10, tá? Esses dois textos estão relacionados, e eu gosto sempre de falar nessas datas de finais de anos, de ano que está ligado a Hanukkah, ou Natal, assim seja, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então quero ainda dar um tempo para você ainda entender sobre essa palavra que a Cristiane nos antecedeu, porque, claro, todos nós queremos ser presenteados nessas datas, ou em algumas datas específicas, mas se essa data é uma data que eu não acredito que tem que ser apenas de uma atmosfera de consumismo, de consumir, mas se essa data ela gera uma atmosfera de nós reunirmos as famílias, prepararmos a mesa, relembrarmos Cristo, alguns preparando os 3 ex-magos, o Cordeiro, o Jesusinho, o presépio. Então eu acho que tem que ficar claro que a primeira oferta, escute, gente, que foi como anfitriã de todas as ofertas, as primícias de todas as ofertas, quando o Filho de Deus entra na terra e ele é exposto, ele sai do ventre de Maria, é a oferta desses magos. Então para mim é muito importante você entender a atmosfera que tudo está regendo. Nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 10, lemos Gálatas 4, diz que todas as coisas convergem nele, céus e terra. Quando você vai narrando, vai lendo os textos que fala que aparecem anjos no deserto guiando essa comitiva que acompanhava os magos, eram 50 homens. Os anjos aparecem expressando uma canção aos homens. Primeira coisa que você tem que entender, que tudo vai se convergindo para o Órion, a profecia de Jó, a profecia que está em Amós, fala sobre o cinturão de Órion, a estrela de Órion, a estrela do norte. Havia uma profecia há muitos e muitos anos atrás, que ela foi aberta, um código fechado por Daniel. E o Daniel, ele foi discipulando homens sobre o reino que um dia viria. Daniel, ele foi dizendo e dizia aos homens que não morreram, porque Daniel descodificou um sonho que Deus havia dado apenas ao rei. Os magos não puderam, os feiticeiros não puderam decifrar. Mas um hebreu, alguém que foi tirado de Sião, que foi circuncidado, Daniel e seus 3 amigos, eles foram castrados, se tornaram eunucos, serviam a Babilônia durante anos, por um propósito, para discipular um povo que iria perceber céus e terra se movendo para um cumprimento
do rei, do sacerdote, do príncipe, como a Cristiane disse aqui, entrando na terra. Essa é uma história que você precisa saber mais, porque são nesses momentos de mesa que você precisa falar sobre a essência do que é Cristo. Ele não pode ser apenas uma criança em um presépio. Ele não pode ser apenas lembrado como um velhinho gordo que se veste de vermelho. Não. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que presente. Ele é muito mais de uma atmosfera que consome. Ele é muito mais do que um mercado que cresce apenas nessas datas. Ele é muito maior. Ele é o que convergiu os céus e terra. Ele é aquele que manifestou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está assentado nas regiões celestiais e me colocou, eu e você, que morremos e ressurgimos com Ele, por meio de um novo nascimento. Estamos governando como sacerdotes entre céus e terra. Então, para mim, a mensagem é muito mais além de ganhar presente. É se nós podemos presentear o reino dos céus, representado por esses homens, pode ser. Então eu quero dar uma oportunidade a você. Nós vamos continuar nessa atmosfera, mas eu quero que o QR Code apareça de novo para você, para que isso ganhe compreensão. É uma oportunidade de você falar sobre isso para a sua família nessa mesa. É uma noite de nós não sermos presenteados, já fomos presenteados. É um momento de honrarmos a Ele, honrarmos o sacerdócio, honrarmos a casa, honrarmos a mensagem, honrarmos o que o Senhor está comunicando nesses dias, honrarmos e celebrarmos essa atmosfera. É uma oportunidade. Nós queremos te honrar, Senhor. Se você tem ouro, não dê incenso. Você podendo dar 1000, não dê 100. Podendo dar 100, não dê 10. Não dê nada menos do que Deus fez com você no ciclo de 12 meses. Honre ao Senhor. Honre o altar que te protegeu. Honre a palavra que te guiou. Honre o reino que te cobriu. Nós queremos honrar, Senhor. Eu quero dar mais uma oportunidade a você. Honre ao Senhor. Vamos honrá-lo de todo o nosso coração. Senhor, louvamos o teu nome, não há outro maior digno de ser louvado. Dignificamos o teu nome, santificamos o teu nome, elevamos o teu nome, Yeshua. Levantamos o teu nome, porque não há outro nome que a salvação. Todo olho, todo joelho, todos os homens, todo tipo de coração, toda raça, etnia, tribo se dobrará diante de ti. E nós queremos ver o que os olhos ainda não viram. A cidade que está descendo. O arquiteto e o fundador dessa cidade é o próprio Abba. E nós queremos honrar o seu filho, Abba. Glorificamos o teu nome, porque queremos estar dentro das suas profecias, em dias de cumprimento, na plenitude dos tempos, como o seu filho veio diante dos homens
Nós queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, te amando com todas as nossas forças, acima de tudo. Dê um aplauso na sua casa, como você estiver. Levante as suas mãos. Faça da sua sala, da sua cozinha, da sua casa um ambiente de glória. Deixe a atmosfera da presença de Deus tocar sua família, sua casa. Que haja cura, que haja restauração, que haja reconciliação. Que essa atmosfera te alcance, te visite na autoridade que é no nome de Yeshua HaMashiach. Ele é o Deus vivo. Irmão, são nessas datas que ele precisa aparecer. Se é para aparecer, seja de verdade. Nós estamos aqui, mas estamos aí. A igreja está aí. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja para sua família. Você é a igreja nessa mesa que vai expressar, não é uma história de Jesus, é a vida de Cristo, é a vida Zoe, é a vida de Deus. Quero ler essa palavra com você para edificar o teu coração, sobre fechamentos de ciclos. Sobre habilitar e desabilitar momentos. E para mim não há momento especial melhor e maior para que nós possamos falar sobre, entender sobre habilitar e desabilitar nessa data para mim que é tão especial, e para você eu acredito que também. O fim de uma era e o início de um legado. Quero ler com você, vamos lá, vamos partir. A base de tudo isso que você está vendo na sua casa é Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, olha a pergunta do profeta: não a percebeis? Eis que porei um caminho e rios no deserto. Esse texto é um texto muito interessante, porque está falando sobre uma perspectiva de futuro. A movimentação e a revelação de Yeshua, o Filho de Deus, é Ele apontando para aquilo que virá. Quando fala sobre a plenitude dos tempos, está falando que todas as profecias que vieram desde Adão, desde Abraão, desde Noé, se você olha para a carta aos Hebreus, diz que todos os patriarcas da fé, eles olharam, não sabendo o que era, cumprimentaram, mas hoje sabemos o que eles viram era o próprio Cristo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 e 6 fala sobre esse momento, sobre você entender tempo e o modo. O que vai determinar a sua movimentação, escute bem isso, não é a tendência dos homens, não é a cultura dos homens. O que define a estação, de você perceber a época, é você olhar para tudo que está acontecendo ao seu redor e não se distrair. Por exemplo, o que vai determinar o tipo de roupa que eu ando no calor é o sol, é o verão. No verão eu não posso andar com uma roupa de inverno trocado. Então a estação vigente vai determinar o meu comportamento. Então todas as vezes essas datas que manifestam a obra redentiva, a obra da cruz, o nascimento de Cristo, a revelação do Mashiach, é para que você entenda sobre tempo e estações. Quando o profeta fala sobre Isaías 43, eu não sei se você lembra, por exemplo, coisas velhas é diferente de coisas antigas. Se você for
em qualquer lugar do mundo, em um museu. Se você não entender o que você está vendo, você vai pagar um ingresso caro. Você vai ver uma obra de arte, mas a obra de arte não é que ela é velha, ela é antiga. Por quê? As coisas antigas, elas têm valor atribuído, elas têm muito mais valor do que coisas velhas. Então, quando o profeta usa essa expressão, não vos lembreis de coisas passadas, o que se passou pode ter trazido traumas. Ele está dizendo, não para de olhar para isso, vença isso. Mas ele vai andando e fala algo mais expressivo, mais forte. Ele diz assim, nem considereis as antigas. Por quê? Porque se você começa a considerar coisas antigas, quer dizer que você atribui maior valor a elas. E quando você começa a atribuir maior valor a coisas antigas, não coisas velhas. Olha, ele está dizendo, coisas velhas te marcam, coisas antigas roubam valor. E aqui o profeta está dizendo, se você não consegue entender isso, olha o que ele está dizendo, eis que faço uma coisa nova. Ele está dizendo, eis que faço uma coisa nova, não é uma nova coisa. Ele não está repetindo o que existe. Essa expressão que ele usa no original, eis que faço uma coisa nova, está dizendo, eu estou criando um bara, eu estou estabelecendo algo novo, sem uma referência. Mas se você não sair daquilo que é antigo, daquilo que passou, você não vai perceber, você se distrai. Então preste atenção, a manifestação de Cristo é não deixar você distraído por nada que te trouxe trauma, nada que te marcou, nada que talvez está cobrando valor seu, é algo antigo que agrega valor. Você está dando mais valor por aquilo que já se tornou antigo, inadequado, caducou, do que aquilo que Deus está fazendo agora, porque você não consegue perceber. Eu quero abençoar você que nos assiste, na autoridade do nome de Yeshua, que haja visão, que haja percepção e que não haja distração. 2026, eu quero profetizar, será um ano de plenitude. Plenitude de que sentido? De você dar a resposta para o qual Deus te chamou, deixando de viver as coisas que já se passaram, e entendendo e dando a resposta na capacidade que Deus te provocou a crescer. É um tempo de elevar o teu espírito, elevar a adoração, elevar o louvor. Deus não vai tolerar numa nova estação, você entrar numa nova estação considerando coisas antigas, ou dando valor por aquilo que já se passou. Deus vai exigir algo agora para essa temporada. Eu abençoo você na autoridade do nome do Mashiach. Que haja renovação de dentro para fora. A manifestação de Deus é uma inauguração de Deus. É um novo dia que nasce para toda a humanidade. É a redenção para a humanidade. Cristo é a porta de redenção para a humanidade. Cristo é o caminho de renovação de entendimento. Cristo é o único Deus. Ele é Errad, Ele é tudo em todos. Então para mim é muito importante, sempre nessas temporadas, você entender o que nos guia. Essa é a bússola do cristão. Eu não acredito em uma igreja que nesses momentos, a sua única expressão é falar apenas da cruz. A cruz não é o fim, é o início, é uma porta. Mas o caminho da jornada para que eu me torne o que o Messias espera é o trono, é o governo, é o reinar em vida. Em vida, e não depois que eu morro. Porque aqueles que estão em Cristo, nem morrer morre, nem para morrer você serve. Então por que você tem medo da morte? Os que estão em Cristo, você dorme, você não morre. Por isso que a morte não pode ser o seu algoz. Então todos os momentos que a manifestação de Cristo, a primeira mensagem que tem que ficar para você: você não morre mais, não tenha medo da morte. Ele venceu a morte. A morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a morte? Onde está? Vencida foi a morte pela vida. Acabou. Você não tem que ter medo da morte. Vamos caminhar, hein? Vou te apertar sem te abraçar, hein? Feliz Natal. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. Você pode anotar, tira uma foto de onde você está nos assistindo agora. E eu quero pedir encarecidamente agora mesmo. Você vai pegar a lista da sua transmissão, vai pegar esse aviãozinho que está aí, vai pegar esse link, vai mandar para o máximo de 10, 15 pessoas. As pessoas agora estão todas paradas em mesas. Então é a oportunidade que você tem de evangelizar, de falar, cara, assiste esse cara, esse maluco, ouve essa mensagem, é agora. Porque nós não vamos atravessar 2026 sem almas nas mãos,
sem frutos. Você não vai atravessar 2026 com argumento, você vai atravessar para 2026 com frutos. Só tem argumento quem não frutifica. Acabou em 2026, 27, 28, você não vai ter argumento, você vai manifestar frutos. Diga amém, vamos comigo, vamos. Mande para as pessoas agora, pega aí, ó, manda para o máximo de pessoas, seus amigos, no mínimo 10 pessoas, no mínimo, manda para geral. Fala, lembrei de você, eu amo você, não vou deixar você para trás, tenho orado por você o ano inteiro. Escuta essa mensagem sobre redenção, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Vamos embora. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele um profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Que loucura isso. Porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volte e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa de Yahweh. Esse homem foi um rei que fez uma reforma. Olha que loucura isso. Ezequias, quando ele entra, ele era muito novo, e ele herda um trono contaminado por idolatria, por paganismo. Então ele começa a buscar nas escrituras, e sabe qual é a referência dele de restaurar um reino? Foi Davi. Porque se você estudar a história, o seu pai Ezequias, você vai ver que o seu pai biológico não é Davi, mas a forma de Deus responder a sua oração dizendo: eu respondi você porque eu sei que a sua referência é um tabernáculo que eu aprovei. É um segredo para você: não ande com quem não é habilitado, não reposte, não curta. Nessa era tudo é curtida, tudo é seguir, mas seguir quem? Quem tem uma casca e não tem habilitação? Isso aqui você consegue entender Lucas capítulo 1, versículo 17, que diz que Deus, antes que ele volte, enviará uma unção profética de Elias como corpo coletivo da igreja, para gerar unidade. Mas essa unidade de que sentido? Habilitar um povo que sabe fazer, mas ainda é inabilitado, é ilegítimo para fazer o que faz, mas continua fazendo. Por quê? Porque não há temor. Foi o que Elias trouxe na sua época, quando ele restaura o altar, depois de 3 anos e 6 meses, é porque o povo havia perdido o temor. Então ele chega para o povo e diz: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Porque é um povo que trabalhava por: se Deus me der, eu estou com ele, se Deus não dá, eu estou com outro que me... não é momento disso, é momento de você ter certeza de uma fé inabalável. Voltei para o texto. Ezequias, ele faz uma reforma, ele tira deuses, foi uma loucura, gente. Ele é um cara que ele entra e dentro de um templo em um momento que outrora na época de Moisés foi uma revelação. E a revelação, ela serve por um tempo, quando Deus te dá uma palavra para te dar uma diretiva, o que você tem que executar para aquele momento. Mas depois que ela serviu aquilo, se você não tira, ela se torna uma tradição e se torna objeto de idolatria. Esse homem um dia ele entra em um lugar e toma um susto, porque a serpente que um dia curou estava lá dentro de um lugar, e as pessoas adorando e se vangloriando de algo que já estava, aquilo que nós demos no início, eles estavam considerando algo antigo. Algo antigo tinha mais valor do que Deus estava fazendo. Cuidado com aquilo que já foi bom na sua vida. Já deu certo, mas passou. Todas as vezes, nessas datas de finais de ano, você tem que entender que você tem que já ir prestando conta para Deus do que Ele te deu, do que você foi gestor para prestar conta e do que você errou. Fazer uma incursão, pactuar com Deus, entender que você não pode errar no próximo tempo que você errou até aqui, para mostrar para o reino de Deus que você tem temor e você é responsável por aquilo que Ele te emprestou.
nada é seu, tudo é emprestado, porque um dia nós teremos que prestar conta. Então esse homem fez uma revolução, ele fez uma reforma, mas olha que loucura, passado um tempo, ele começou a tirar a mão daquilo. Já está andando, já anda sem mim, as coisas já acontecem. E ele foi dando um passo para trás, foi dando um passo para trás, e sutilmente, a apostasia é assim. Quando é que a apostasia vem? Você não percebe, porque é sutil. Ela vai tirando o prazer que um dia você tinha de louvar, de ler as escrituras, de exercer lealdade a homens, a mulheres que te construíram, porque você vai considerando o que um dia te marcou. Pega, a apostasia está ligado àquilo que te marcou e já está lá atrás. A apostasia, a primeira coisa que ela tira de você é a perspectiva do futuro. Quando você só consegue olhar para as suas feridas e lamber feridas, e aí daqui a pouco alguém é culpado, o outro é responsável, menos eu. Quando isso acontece, eu falo que a apostasia é como um gás invisível que você inala sem perceber, quando você já foi. Cuidado com a apostasia dos últimos dias. Você pode perguntar: Kleber, mas o que é apostasia nos últimos dias? É uma era que faz você estar distraído da visitação que está acontecendo na terra, agora mesmo. E para chamar a atenção de um homem que Deus levantou um dia, ele fica enfermo, e é um rei. Então vem um profeta Isaías. Todo profeta e apóstolo, o seu propósito não é com pessoas, é com Deus do propósito. Por isso que eles são duros. Eles têm que chegar diante do povo e fazer o que Deus mandou, levanta e vai embora. Porque o evangelista, a aliança dele, o compromisso dele é com o evangelho. O pastor com as ovelhas. O mestre com as escrituras, no sentido de dar sentido, de fazer você compreender. Mas o apóstolo e o profeta com Deus do propósito. Por isso que andar com o apóstolo e com o profeta, se você é alguém que quer ficar sempre quieto na cadeira, vai ser difícil. Mas contrapartida, o fundamento da igreja de Cristo é o fundamento de apóstolos e profetas. Para quê? Para que a igreja não pare. Tem um amigo meu que fala algo muito interessante, e eu nunca esqueci isso. Ele fala isso há muitos anos, porque ouvimos isso de alguém. Ele diz assim: se o pastor corre, a igreja anda. Se o pastor senta, a igreja para. Se o pastor para, a igreja morre. E a igreja nunca pode chegar em um platô de adoração, de palavra, de ganhar vidas, de pulsar. Porque no dia que a igreja para, esse fundamento que ela está não é o fundamento de apóstolos e profetas. Esse é o fundamento de homens. Tome cuidado. Talvez as crises que você entrou, seja quais forem, financeiras, econômicas, emocionais, familiares, talvez é Deus batendo na sua porta, dizendo assim: deixa eu entrar. Como bateu na porta de Ezequias, um homem que um dia, outrora, foi muito usado, de repente. Então veio o profeta e diz assim: põe em ordem a tua casa, rei, porque você vai morrer e não vai viver. Imagina o choque. O rei esperando um profeta que andava com ele, porque todo rei, preste atenção, uma dica para você que é um influenciador, você que quer lidar com a mídia, você que é influente na área que você foi plantado, nenhum rei pode andar sem um profeta. Sacerdotes instruíam a um povo, o profeta era um estadista, eram treinados para trabalhar com os reis e príncipes. Então o rei tinha o seu profeta. Então o profeta foi lá e disse: acabou para você, Ezequias, você deixou Deus pelo caminho, você começou bem e está terminando mal. Há quem diga, as escrituras dizem que o importante não é começar bem. Quantas pessoas você sabe que começou muito bem? Lembra delas agora? Talvez ela pode ser o seu alvo dessa mensagem agora, exatamente agora. Você lembrar dela, de pessoas que profetizou sobre você, que orou por você, que até te evangelizou, e você permaneceu e ela ficou para trás. Talvez ela é alvo dessa mensagem agora. Manda essa mensagem agora para ela. Agora. Olha, eu estou orando por você. Essa mensagem mexeu comigo, me lembrou de você. Você um dia orou por mim, você me aconselhou e você está longe, você está mal, você esfriou. Vou para onde você foi. Eu amo por você, eu amo você, eu vou continuar orando por você. Eu não desisto de você.
O que foi isso aqui? Isso aqui não era para a morte, era para a glória de Deus. Existem questões que vêm para a sua vida, não é para te envergonhar, não é para te matar, é para falar: acorda! Deus não desiste de você. Então o profeta diz: você põe em ordem a tua casa, arruma tudo. Você já sabe como foi esse diálogo é longo. Ele fala: se você... E quando ele recebe essa palavra, ele começa a chorar. Parece que algo despertou dentro dele. Porque a morte, gente, quando a morte passa perto, irmão, a gente converte, a gente volta a orar, a gente desespera. A morte, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido por aqueles que não nasceram de novo. Ele vai orar, ele volta para aquele lugar que ele tinha de sacerdócio, aquela relação dele com Deus. E antes que o profeta saísse da cidade do rei, Deus vem ao profeta. Olha que loucura, irmãos. Ei, você que um dia já foi um sacerdote, um profeta, um evangelista, um pastor, volte a pegar a sua capa. Não jogue a capa que Deus te deu fora. Não jogue o cajado pastoral fora. Não jogue a unção que Deus te deu fora. Não jogue o talento, o dom de profetizar, de tocar. Não jogue fora, porque não é seu. Aí você pode falar: mas por que não foi com você, Kleber? E até hoje dói, eu carrego cicatriz. A cicatriz se torna uma mensagem. Ela não tem que se tornar um instrumento para você se tornar uma vítima. Ela é uma mensagem. Não me matou, eu vou curar a muitos. Tudo que você passa não é para você se vitimizar ou ir para um campo neutro dizendo: agora aqui ninguém me toca. Não. A pior forma de pensar é aqueles que se acham que porque um dia foram feridos, tocados, traídos, decepcionados, então agora eu não quero fazer nada, eu quero ficar em um campo neutro. Não existe campo neutro. Ou você é bênção, ou você é maldição, ou você é luz, ou você é trevas. Não existe campo neutro no reino de Deus ou no reino espiritual. Não existe campo neutro. Não, mas eu não estou fazendo nada de errado, então nada de errado vai acontecer comigo. Você não está fazendo nada de errado, mas também não está fazendo o que Deus ordenou para que você fizesse. Você desistiu. Pare de considerar o que já passou. Pare de olhar para as feridas, se levante. Cristo morreu, ressuscitou, se manifestou por você. Então o profeta volta ao rei. Ele está chorando e fala assim: Deus ouviu a sua oração. Oh, irmão, eu quero abençoar você. Que sejam dias de respostas, de orações. Você está vendo que não é qualquer oração. São orações que é o seu ser por inteiro. Envolve coração, mente, lágrimas, quebrantamento, choro, arrependimento. Então você vê que não é o quanto você ora, é como você ora. Às vezes você está orando há tempos, há dias, há horas, e parece que nada se move. Sabe por quê? Porque parece que para Deus isso aí é superficial, é de plástico, ainda não é de verdade. Então quem prolonga o processo da sua luta, da sua guerra, é você, não é Deus. Porque aqui, quando a notícia chegou, ele mandou chamar o profeta veio e deu a sentença, pumba, ele não aceitou. Por quê? Porque um dia ele sabe o Deus que ele serviu. Não desista. Você sabe as experiências que você já teve, você sabe as vitórias que Deus já te deu, você sabe as portas que Deus já te abriu, você sabe o que ele fez, o que ele pode fazer. Talvez é aí que ele está dizendo: ei, ainda há esperança para Israel aí. Rápido o profeta voltou e disse: ele te ouviu. Mas aí começou algo que para mim denuncia o porquê aquela enfermidade externa demonstra o que esse rei carregava dentro. Quando ele começa a falar: você vai subir daqui 3 dias, você vai pegar a pasta de figo. Ele começou a dar todo o protocolo de cura, mas daqui a pouco você vê algo estranho, porque aqui Deus fala: eu estou te acrescentando 15 anos de vida. Ô irmão, para alguém que ia morrer alguns dias, Deus dá uma sobrevida de 15 anos. A pergunta: quanto tempo você precisa? É a pergunta para você. De quanto tempo você precisa
para dar a resposta por tudo aquilo que Deus já fez com você e está fazendo? Quanto tempo você precisa para organizar sua vida? Quanto tempo você precisa para tomar coragem? Quanto tempo você precisa para voltar a ser ativo na casa, na presença, diante dele? Quanto tempo? Mas algo estranho, olha o sinal que esse homem pede. Você continua lendo o texto, vai dizer aí que ele diz assim: eu quero um sinal. Primeiro eu quero saber se tudo isso aí vai acontecer. Aí o profeta olha para ele e fala: uau, não é mais aquele Ezequias de antigamente. O Ezequias também mudou. Como é que é, Ezequias? Eu quero que Deus me dê um sinal. Qual o sinal? Eu quero que o sol, diante daquele relógio de Acás, não faça as coisas andar. Eu quero que a sombra retroceda. O profeta olhou para aquilo e falou: como é que é? Porque deixa eu dar uma dica para você, abrindo um parênteses aqui, você que está me assistindo. Em tempos de avanço, você não pode retroceder. Se você chegou em um momento de quebra, de atravessar o rio, pisar em novas jurisdições, entrar em novos projetos, em um novo ano que está quase chegando, e no momento você começa a demonstrar sinais de algo não, tem alguma coisa errada. Por quê? Você está fora do time, você está fora da agenda. Esse sinal que você está pedindo não é um sinal, você só está exteriorizando o que é real para você. Você está ainda considerando o que passou. Você não está acompanhando a verdade presente para onde Deus está te levando. Cuidado. Em tempos de avanço, você não pode ter medo. Aliás, talvez o lugar que você está agora, que eu cheguei agora com você, que nós chegamos, não tem mais caminho de volta, acabou. Ele quebrou as pontes, ele fechou os caminhos. Não tem mais você tentar renegociar, não tem mais fazer um acordo, acabou. Porque a única opção que ele te dá: vamos seguir em frente. Eu quero profetizar, continue em frente. Deus está lá no seu futuro aguardando eu e você. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Não tenha medo do seu futuro, ele está lá nos esperando. Levante as suas mãos, eu quero abençoar você onde você estiver. Eu quero encorajar os meus irmãos que assistem isso agora, essa palavra. Eles vão atravessar para o outro lado, Senhor. Eles não vão retroceder. Agora é a hora de pular. Mas eu não estou vendo, não é para você ver nada. Mas eu não estou sentindo, não é para você sentir, é para você obedecer. Obedeça. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não percebo, mas eu obedeço porque tem uma voz que me guia, tem algo que queima, que arde dentro de mim, e essa voz que me guia, que voz é? É o verbo de Deus, é o verbo que criou todas as coisas, chamado Yeshua HaMashiach. Ele entrou na terra, João capítulo 1, ele encarnou, ele habita entre nós, ele está aí agora com você, dizendo: vamos. O relógio de Deus não se atrasa. Deus está além do tempo dos homens, ele é atemporal. A palavra não é cativa do tempo, a palavra está acima. Deixa ele te encontrar onde você estiver agora. Deixa ele te achar onde você estiver agora. É só você dizer agora: Senhor, me perdoa, eis-me aqui, Senhor. Me perdoa, Jesus. Eu quero viver o que você escreveu sobre mim. Eu quero parar de considerar essas coisas que se passou. Eu quero parar de considerar, valorizar palavras de homens, situações de homens, carnais, materiais, de igreja, eclesiástica, institucionais. Aquilo que não der certo, chega, Senhor. Eu não quero, eu quero que isso saia da minha vida agora. Apaga da minha mente, Espírito Santo, me ajuda. Eu abro mão, eu renuncio. Renuncio, então fala: eu abro mão. E fala do que você abre mão. Fala do que você renuncia. Abre mão, fala: eu renuncio fulano, situações, questões, lugares. Fala agora: renuncia, eu abro mão disso agora. Por quem? Por Cristo.
Fala, eu recebo Cristo de volta, eu estou de volta, Yeshua, eu estou de volta, eu desperto do sono, eu estou de volta, eu quero, eu desejo, eu anseio, eu quero olhar para frente. O importante não é como eu comecei, é como eu vou terminar com a sua volta. Você está chegando, e eu quero que você me encontre no dia e no lugar certo. Que o Senhor te fortaleça, meu irmão. É o seu momento, é a sua hora. Eu quero continuar lendo com você. Tenho mais algumas coisas para falar com você. Que fala sobre a lei da renovação. Há um princípio divino que permeia a história, uma lei invisível que rege o progresso e o propósito. Olha que loucura. E a lei da renovação, assim como as estações mudam, a tecnologia evolui, Deus opera também como? Em ciclos. Olha aqui, desabilitando o que não serve mais para habilitar algo novo, mas alinhando com o seu plano. Olha aqui, o que está querendo dizer? O que nós estamos falando para você até agora, que há situações que Deus usa por um tempo, mas depois Ele desabilita. É como uma ferramenta. Por exemplo, Eclesiastes 10:10 fala sobre isso aqui. Um machado que perdeu o corte. Enquanto o machado ele é afiado, o cara vai para a floresta, o lenhador, ele não precisa fazer muita força para derrubar a árvore. Ele tem habilidade, ele tem uma boa ferramenta. Então na sua época lá atrás, algumas machadadas, madeira, mas depois de muito tempo trabalhando, o machado perdeu o corte. Você tem que usar mais força, você tem que ter mais habilidade. O desgaste é maior, o investimento de energia é maior, o tempo é maior. O sucesso pode até vir, mas ele vem tardio. E eu vejo pessoas que você está assim, cansado como aquele rei. Você fez, você ajudou, você investiu, você esperou, e parece que na hora de colher se frustrou, porque você não conseguiu receber a devolutiva, a resposta. Se Deus fosse agir assim com a gente, hein? Por isso que o amor de Deus é de tal maneira, esse amar de tal maneira, de João 3,16, é não esperar nada em troca. O amor dá, o amor se entrega, o amor investe, o amor dá, o amor faz, sem esperar nada em troca. O grande problema que nós temos, e nós somos sequestrados com as nossas emoções por pessoas que não sabem andar em aliança e nem receber investimento de ninguém. Todo mundo deve para ela, todo mundo... Sabe por quê? Porque a gente cria falsas expectativas. Quer saber de uma coisa? Em 2026, não crie falsas expectativas de pessoas que não honram alianças. Vamos investir sim, vamos esperar sim, mas sem criar expectativas. Vamos andar em amor, não vamos ser ofendidos, e vamos sempre estar dentro da agenda e do time de Deus. É sobre isso que ele está dizendo. Essa verdade não se restringe apenas a eventos grandiosos da humanidade, olha aqui, mas se manifesta em cada vida e em cada jornada. Vamos continuar. A necessidade do desapego, preste atenção. Por quê? Porque todo avarento não consegue acompanhar a palavra de Deus e a renovação de Deus, não consegue, porque é apegado à coisa, apegado à matéria, tem medo de perder, é avarento, e a palavra diz que a avareza é a idolatria. Por quê? Você não confia no plano, você confia apenas naquilo que você acha que está vendo na sua mão, na sua frente. Seria interessante você estudar, antes de entrar em 2026, se você é um avarento. Pegue na Bíblia e estude, porque os avarentos dizem que não herdarão o reino de Deus. Já pensou, você quer montar uma empresa, um negócio, quer fechar um contrato, assinando com um avarento? Ele não vai receber herança, ou você não vai receber, porque você fez uma aliança com um avarento, com um idólatra. A avareza corta a herança do mundo vindouro. Você é louco, você é maluco. Se fizer algo com avarento, você está maluco, você está pior do que ele. Olha aqui, a cada avanço há uma necessidade de deixar para trás o que se tornou o quê? Obsoleto, de desapegar das estruturas que nos deram segurança aonde? No passado, para abraçar a nova realidade que Deus está inaugurando. São pessoas que sempre você fala assim, como é que você está a sua vida, como é que está? Não, eu estou bem. Pai, mas você lembra, há 10 anos atrás? Eu falo, mas 10 anos? Tem gente que você conversa, que ela conversa com você, que ela está cheirando naftalina, sei lá, barata,
roupa velha. Cara, ela cheira tudo que é de ruim. Por quê? Porque ela só lembra de coisas de 20 anos atrás. Você fala assim, cara, Deus é tão ruim que Ele te deixou faz 20 anos. Deus é tão limitado que Deus ficou há 5 anos atrás. Quem é esses? Os avarentos. Porque o avarento, ele é avarento com tudo. Avarento com a fé, avarento com amor, avarento com a matéria, com dinheiro, com sentimento, com perdão, com tudo. Ele é avarento. Ele não pratica a avareza, ele é avarento. Por que casamentos se acabam? Porque homens são avarentos, mulheres são avarentas, cobram de todos, se dá nada. É uma dica. Deixa o pastor Carlos, culto de casais, vai falar sobre isso esse ano. Vai ser power. Vamos continuar. Os personagens da transformação. Estou terminando já. Uma jornada de desapego e propósito. Nas páginas da Bíblia, olha só, encontramos histórias que ilustram de forma poderosa esse princípio. Elas são um manual vivo de como Deus opera, moldando homens e mulheres para o seu propósito. Vamos continuar. Anota aí, são alguns exemplos que a gente vai te dar, para você pegar, anota, tira foto, isso você não pode perder, de jeito nenhum, a palavra que vai te preparar para a palavra do dia 31 de dezembro. Nós estamos preparando você para essa palavra. Então segura. Adão e Eva. Olha o que está escrito aí, ó. Da habilitação à desabilitação. Então, o primeiro estágio, você é habilitado. Então, ó, Adão e Eva foram criados para um propósito que glorioso. Deus os colocou no jardim do Éden para cuidar, cultivar e nomear. Eles tinham intimidade, autoridade e uma vida plena com o Criador. Então eles eram legítimos para aquilo. Mas de repente foram desabilitados. Olha aqui. Após a queda, essa realidade foi desabilitada. Eles perderam sua posição, sua intimidade, a jurisdição sobre a criação. Em vez de abundância, a vida foi marcada por suor, dor e por uma terra amaldiçoada. Uma realidade nova e árdua se impôs. Olha que loucura. Enquanto você está dentro do que Deus te clama, te introduz, te provoca, há uma habilitação. Se você para, o reino continua. Você para, você se torna inabilitado em um reino de justiça. Você não pode parar. Não, eu vou dar um tempo. Não, eu vou parar, depois eu volto. Está entendendo, Giovanni? Não, depois eu volto, porque, quando você volta, você já volta fora do time. Por quê? Porque o reino continuou girando. Aí você volta achando que você... Eu vejo pessoas assim, cara, isso é um mercado de trabalho. Tem gente que para, ela quer voltar para o mercado de trabalho sem se atualizar. Você percebeu a fala dela? É arcaica. Aí parece que não dá liga, é olhar. Por quê? Porque, cara, olha, depois dessa loucura da pandemia, essa questão sanitária, quantas profissões já se foi? E agora com a era da inteligência artificial, irmãos, mais serão as profissões que vão ser desabilitadas. Por quê? Porque é uma era de inovação e velocidade tecnológica. Ah, mas isso é do diabo ou é de Deus? Isso é profético, porque Daniel já profetizava isso, Mateus 24 já profetizava isso. O avanço dos homens em sabedoria e em ciência iria nos levar para ele. Por quê? Porque isso vai demonstrar algo. O quê? Homens naturais, homens espirituais, e aqueles que manifestam o reino. Como assim? Homens naturais vão ser sugados por isso. Por quê? Porque isso é uma distração. É uma facilidade para fazer o que você quer e sempre está ligado a ganhar tempo. Mas na verdade ela está te tirando do tempo. Vamos para o próximo. Não quero nem falar mais sobre isso aí. Vamos para o próximo. Vamos falar de Noé. De construtor da arca a cultivador da terra. Olha a evolução. Olha aqui, ó. Habilitado. Noé foi escolhido para construir uma arca. Sua vocação era ser carpinteiro e juiz, condenando o mundo com sua obediência. Ele recebeu o projeto, os recursos e a habilidade. Ótimo, no primeiro momento. Agora, quando ele foi desabilitado? Quando o dilúvio e a arca não era mais necessária. Olha isso aqui. A habilidade de carpinteiro foi desabilitada para dar lugar a uma nova função, a de agricultor, e ele teve que desapegar do seu ofício. Quantas pessoas pararam aqui? Noé, ele era um agricultor. Desculpa, um carpinteiro, um agricultor. Deus dá um projeto para ele de carpintaria. Ele tem que
deixar de trabalhar com aquilo para se tornar um engenheiro naval, trabalhar com cálculo. Isso foi uma loucura. Teve sucesso depois de tantos anos fazendo, ok. Mas após o dilúvio, a arca perdeu sua eficácia. E ele queria usar a arca como um troféu. Mas sempre para o próximo passo de Deus. Olha como Deus é, hein? Deus é sábio, hein? Você acha isso? Porque ele queria usar aquilo que ele fez. Ele queria considerar o quê? Aquilo que estava se tornando antigo. Ele queria agregar valor. Para quê? Olha como Deus me usou. Eu fui o construtor dessa ideia. Isso foi uma tecnologia inovadora para esse tempo. Um tempo artesanal, o primeiro barco, o primeiro banco de sementes. Nós colocamos o Éden aí dentro. Olha, é um mini Éden. Nós salvamos o mini Éden, tiramos de um mundo velho para um novo mundo. Eu fui o idealizador. Só que quando chegou após o dilúvio, Deus não falou mais. E só tinha uma forma de Deus falar, como? Altar. O que Deus está querendo dizer? Para cada etapa, você vai ter que queimar o que te trouxe até aqui. Se você não queimar, não vem o novo. Por quê? Para proteger seu coração da soberba e do orgulho. Para que você não morra leproso, não por fora, por dentro. Porque a única glória que Deus quer que sacerdotes tenham é de poder invocar o seu nome, de trazer a sua presença, de preparar um lugar, preparar pessoas, preparar lugares de influência, denunciando quem Deus é. Aí você vai entender o que nós lemos lá no início, Efésios capítulo 1, versículo 10, dizendo assim que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Ele começou a ficar apegado, mas então o que Deus vai... Acho que um dia alguma coisa soprou dentro dele. Queima a arca. Você vai ter que queimar parte dessa arca para Deus poder falar de novo o próximo passo. Então quando ele faz aquilo, queima parte da arca, diz que o céu se abre, diz que Deus recebe o cheiro. Quando Deus aspira, o que Deus recebe de você, hein? Deus aspirou e falou: justiça. Alguém cumpriu justiça. Alguém entendeu como eu trabalho. Alguém entendeu que não é acumular. Alguém entendeu que acumula por um tempo, e depois que fez, ele solta para eu dar mais coisa. Depois ele solta, e ele entendeu. O que será que está te esperando em 2026, hein? Eu tenho certeza que são coisas novas. Eu tenho certeza que são novas sementes, são novas conexões. Mas tem um segredo. O que você vai deixar em 2025 para poder entrar sem nada em 2026? E lá ele vai te mostrar. Próximo. Abraão, ei Abraão, da terra natal à terra da promessa. Olha que loucura isso aí. No tempo que ele foi habilitado, Abraão foi chamado para uma nova vocação, uma vocação singular, distinta. Sair de sua parentela e se tornar o pai de uma nação. Sua missão era fazer o quê? Viver pela emuná, pela fé, conhecer o único Deus, o Deus errado. Essa era a vocação dele. Ele estava habilitado aqui. Por quê? Presta atenção, gente. Você tem Deus ao seu favor quando você está dentro da promessa que ele te chamou. Na hora que você sai, você está sozinho. Então esse negócio de, eu vou parar, mas Deus sabe do meu coração. Não. Deus só é responsável dentro daquilo que ele te chamou para fazer. Se você decidir, foi uma decisão sua, não caminhar, parar, desistir, você está por sua própria conta. Quando ele foi desabilitado, para abraçar essa nova realidade, Abraão teve que desabilitar o apego ao seu passado. Olha aí, Deus o instruiu a mandar Ismael embora e a mudar seu nome, simbolizando a necessidade de deixar para trás a forma de vida baseada em planos pessoais. O que aconteceu com Abraão? Abraão, quero mudar seu nome, quero te dar possessão, quero fazer você conhecer, eu tenho a terra prometida para você. Mas o que eu tenho que fazer? Sai da casa do teu pai, sai da sua terra natal. Tem pessoas, olha só, você pode estar me assistindo, você não habita mais na sua terra natal, mas a sua terra natal está aí, você tem trejeito.
Aí você não consegue criar raiz em lugar nenhum, você não dá liga com nenhum, porque você sempre quer impor o seu jeito. Que jeito é esse? O jeito que você é avarento, você se apegou e fala, ninguém me tira daqui. E na verdade Deus queria que você evoluísse, que você crescesse, que você se tornasse algo maior do que você foi. Ou você não é condenado a ser menor do lugar que você nasceu. Porque a referência agora não é mais o útero materno, útero, não é o ventre materno da sua mãe, é um sepulcro vazio que está em Israel. E você luta pela sua genética. É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim. E é crique, e é chatinho, e não cresce. E o tempo vai passando, e as pessoas vão passando, e as oportunidades vão passando, e você não consegue reter. Por quê? Porque você é apegado com algo que você tinha que abrir mão. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Vamos juntos. Vamos juntos. A proposta para onde nasceu a nossa fé, a fé monoteísta em Abraão, ele tinha que deixar tudo. Pai, mãe, nós tivemos um evento aqui com a liderança esses dias, e nós falamos sobre, cara, qual a exigência de você ser um discípulo. Se você não tiver coragem de deixar mãe, pai, irmão, esposo, filho, tudo, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Eu não acredito que você vai entrar em um novo tempo, em um novo ano, desabilitado. Eu quero profetizar que você está entendendo a mensagem. Um novo ano para os habilitados de Deus. Será um ano de plenitude, eu profetizo. Eu libero essa palavra para você. Você que quer viver com Deus, em Deus, para Deus, será um ano de pleno. Você vai chegar pleno. Você vai chegar na plenitude da sua identidade. Não é como você se vê, nem como as pessoas se veem. É como a Bíblia te fala sobre você. É o que as Escrituras falam sobre você, sobre sua casa. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo essa mesa. Essa mesa não é simplesmente Natal para estar em família, comer frutas, comer e vamos. Não! É Deus trazendo unidade na família e revelando o plano eterno de Deus para a sua casa, para a sua genética, dizendo: ei, nós precisamos crescer. Pecados que aconteciam não pode mais acontecer. Erros que aconteceram até aqui não pode. Quem vai se levantar como um precursor para falar: vamos mudar essa história? Mude essa história. Seja alguém que puxa pelas Escrituras. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. Eu abençoo você. Chegou um novo tempo para você. Que haja habilitação de Deus para você. E se você estiver dentro disso que Deus está falando com você hoje, parando de considerar o que passou, coisas antigas, e entendendo um novo tempo, se prepare. Há novas conexões para você. O número 26, que conecta no calendário gregoriano, no calendário solar e lunar, tem o significado de Yud Rei Vav Rei, um dos nomes do Senhor. Significa 26. Então o que significa essa letra Vav, essa conexão? Um ano de conexão, de restauração, de reconciliação. Se prepara para reconciliar com coisas que você quebrou. Pessoas vão voltar. Não queira humilhá-las. Seja sábio, seja paz, seja perdão, seja misericórdia, seja conexão, seja restauração, seja redenção para elas. Eu abençoo você, um tempo de maturidade, de crescimento, na autoridade do nome do Senhor. Iremos atingir a maturidade que o Senhor sempre esperou de nós. Chegou a hora. Diga amém, diga amém, diga amém, diga amém, diga amém, diga amém aí. Manda essa mensagem para alguém, não é possível, tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Manda agora essa mensagem para alguém que você lembra dela, que você a ama. E eu quero falar da última parte para você aqui. Eu quero orar com você. Chegamos na lição dos exemplos. Olha que loucura, anota aí, tira a foto onde você estiver. Guarda eles para você. Em cada um desses exemplos, fica claro, quando os homens e mulheres se rendem ao plano de Deus, são acionados o que? O tempo, o que mais? O poder, os recursos, a autoridade necessária para cumprir o novo ciclo. Mas para isso é preciso abrir mão do que se tornou inadequado. Eu quero abençoar você. Tudo que você precisa já está dentro do time de Deus, do tempo de Deus, para essa nova temporada. Você que está me assistindo aí, vocês que estão me assistindo aí,
Tem algum crente aí? Manda mensagem no chat aí da Expansão da Fé no YouTube, marca a igreja, @Expansão da Fé, marca, posta, tira foto da família, tira foto da Bíblia, fala o que está acontecendo, coloca e fala assim: pastor, foi uma loucura, Kleber Cristiano foi uma doideira o que aconteceu aqui, a igreja entrou aqui. É isso, essa é a intenção, essa é a intenção. A intenção não é ser a árvore, aquele gordinho olhando para você, com aquela roupa vermelha, tomando Coca-Cola, aquele presépio que aquele menininho nunca cresce. Obrigado, Senhor. Eu conto com você para andarmos juntos em 2026, maduros, governando de dentro para fora, dando a resposta necessária para aquilo que o Pai nos chamou para manifestar. E eu tenho certeza que tem pessoas que você se afastou do Senhor, você se esfriou. Eu sei que te feriram, eu sei que eu sinto a sua dor, o desprezo, sua marca. Mas eu tenho um antídoto para você. Eu não vou lamber sua ferida com você. Eu tenho um remédio para você. Antes que você nascesse, Ele escreveu até esse dia da sua dor, porque Ele já conhece o seu futuro. Aí você pode perguntar: mas por que eu passei por isso? Porque Ele sabia que você é forte para sustentar isso, para aguentar isso. Você é uma referência para muitas pessoas. Se levanta. Você que estava fraco, receba força no teu espírito, receba cura. E você que está aí de pé, você vai brilhar, você vai ser sal e luz para essa geração. Você vai influenciar sistemas, você vai abençoar casas. É o lema da nossa casa. A Expansão da Fé é a versão urbana do reino de Deus, discipulando famílias, abençoando famílias e discipulando e servindo nações, afetando sistemas. Esse é o nosso chamado diante dos homens e diante de Deus. Venha conosco, ande conosco, vamos juntos, vamos andar em família. Há um plano de Deus maior para você. Não é como nós começamos, é como nós terminamos. Feliz Natal. Esse que seja o maior Natal para a sua família, para você. Um Natal, uma mesa aí de reconciliação, de cura, de restauração, de salvação. Jesus chegou. E o maior presente que Ele veio buscar é o seu coração, é a sua vida disponível para Ele. Senhor, obrigado por essa noite. Ora comigo onde você estiver. Eu abro o meu coração, Senhor. Seja bem-vindo à minha vida. Eu quero me tornar, eu quero dar a resposta correta. Perdoa os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas meninices, as minhas infantilidades. Eu quero dar a resposta correta. Eu quero dar a resposta à altura para o qual você me chamou. Fala com Ele agora, é a sua oração com Ele, é o seu coração com Ele, é o seu coração, é a sua vida, é a sua entrega. Fala: escreve meu nome no livro da vida, se você quer viver essa vida com Cristo. Se você está voltando, fala assim: eu estou de volta, conta comigo. Procura uma igreja mais perto da sua casa. Eu não sei onde você estiver, mas se estiver em São Paulo, nós estamos aqui na Lapa, Rua Guaicurus 1200, corre para cá, manda uma mensagem para a gente. Nós queremos te servir, te abençoar, estamos aqui para abençoar você. Que não falte céus abertos sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre todos os dias da sua vida, que o Senhor guie a sua entrada, a sua saída, que não te falte nada, que não te falte recurso, que não te falte conexão, mas que você seja repleto de fé, de esperança, de amor, que não te falte shalom, que não te falte shalom, que sejam dias de shalom, que sejam dias de avivamento na mesa da sua família. É assim que nós oramos e te abençoamos na autoridade que é no nome do Senhor, e dizemos a todos vocês: Feliz Natal. Cristo é a nossa vida. Até a próxima. Amo vocês. Até dia 31. Não some não. Shalom Adonai. Baruch Hashem.